nós conversamos agora com o Wesley Lima, da direção nacional do MST, e que também integra o grupo de estudos Terra, Raça e Classe do MST. Boa noite, Wesley. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, toda a equipe da revista Brasil TVT. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso, Wesley. E eu quero que você comente pra gente, por favor, este dia, esta data tão importante, antes da gente entrar especificamente nas mobilizações, né, que aconteceram em todo o Brasil, sobre a data especificamente, Wesley. Sucesso! O mês de novembro, historicamente, né, a gente comemora o mês da consciência negra, o mês do Novembro Negro. Como já foi muito bem anunciado por vocês, é uma data muito simbólica, né, para o conjunto da população preta no Brasil. É uma data em que a gente destaca, né, e reafirma a luta contra o racismo na sociedade brasileira, né? Eu acho que vale destacar, né, que nós vivemos em um país onde passamos 300 anos de escravidão, onde os corpos negros, né, as vidas desses sujeitos eram deslegitimadas, né, ou seja, né, desumanizadas dentro do processo histórico, né, atravessados por diversas violências, né, e principalmente como isso se reflete na atualidade, né? Então, o Novembro Negro, que é demarcado principalmente, né, pela data simbólica do 20, né, do 20 de novembro, aonde marca aí o assassinato de Zumbi dos Palmares, a gente traz como referência, né, tanto o legado desse lutador histórico, né, em defesa dos direitos da população preta, mas também de diversos outros sujeitos, né, que compõem a história brasileira como referências na luta, né, contra o racismo em nosso país hoje. Então não seria muito diferente, né, reafirmar esse Novembro Negro como esse instrumento da classe trabalhadora, como esse instrumento de luta e de organização também na luta contra o racismo. Wesley, queria saber contigo, até pelo grupo do qual você faz parte dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, como que a pauta da luta pela terra e a luta antirracista, mais do que se conversam, se convergem? Muito bem. Esse é um debate muito importante, inclusive, né, que estamos realizando no interior do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e que minimamente a gente tem conseguido avançar nessa conexão, né, entre os temas mais gerais que envolvem a questão racial em nosso país, conectando isso de maneira concreta a uma elaboração que o MST já vem realizando em torno da questão agrária brasileira, né? Então, esses temas eles estão exatamente conectados com o processo de colonização em nosso país, né? Então, o processo de colonização no Brasil se materializa principalmente a partir do processo de escravidão, né, da população preta, né, frutos da diáspora, e como que minimamente, com o passar dos anos, essa mesma população preta, né, que foi escravizada, mesmo após o processo de abolição da escravatura, não lhe foi dada condições concretas de sobrevivência em nosso país, né? Então, não é só abolir a escravidão, né, mas é garantir também condições reais de sobrevivência desses sujeitos, como trabalho, direito à educação, né, direito à renda, direito à moradia, a lazer. Então, todas essas questões foram negadas, né? E principalmente o direito à terra, né? O acesso à terra foi um elemento também que foi negado a esses sujeitos. Mas paralelamente a isso, a negação desse direito, vale destacar que nesse mesmo período, né, durante o processo de colonização em nosso território nacional, foi sancionada a Lei de Terras, né, em nosso país, que literalmente constrói, né, e reafirma o monopólio da terra, consolidando aí os primeiros grandes latifúndios e literalmente, né, negando o direito ao acesso à terra às populações mais pobres, né? E é claro, né, os negros e negras que neste período histórico estavam sendo escravizados e desumanizados, lhe foi negado também o direito ao acesso à terra, né? Então, esse exercício, né, de tentar minimamente conectar essas duas dimensões, elas são extremamente importantes. Acho que só queria destacar, né, que o Movimento Sem Terra, ele não é um movimento negro no estrito senso, Sim. né?
mas é um movimento que em sua gênese, né, se constrói com camponeses e camponesas negros e negras, né, espalhados por todo o país. Então, esse é um elemento muito fundamental que nos ajuda, mais uma vez, a reafirmar, né, o MST lado a lado na luta com as diversas outras organizações que têm construído a luta antirracista em nosso país. Muito bom. Wesley, você tocou num ponto importante, né, que vem desde da abolição, e aí o direito à terra, né, que passou pela abolição, muitos escravos libertos, e aí não tinham onde ficar, e aí gerando tudo isso. E você falou em direitos, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, e aí nós chegamos num momento tão louco para o mundo, não só para o Brasil, esse momento pandêmico, onde literalmente a população negra foi mais afetada. A população negra foi mais afetada porque não tinha como se alimentar, desemprego, porque a pandemia fez com que tivessem mais desempregados. E mais ainda, Wesley, a população foi mais afetada, que mais morreu, a população negra e a população periférica. E a gente está falando de conquistas. E aí você tocou num ponto que é direito à educação. E nós temos as cotas. Muita gente costuma falar cotas é mimimi, cotas são mimimis e não adianta para nada porque é muito chorar, né? Essa coisa de vitimização. Por quê? Vem colocando ao longo dos anos o mínimo de conquista e quando você tem, ainda você é tratado por mimimis. Como é que o movimento negro encara tudo isso, essa questão de ser taxado de vitimização, de mimimis? E mais, colocar para além disso, né? Para além disso, de conquistas, para além de cotas, por exemplo. Não, as cotas, assim como várias outras políticas públicas, né, construídas, inclusive durante o governo do Partido dos Trabalhadores, eu acho que primeiro vale destacar que elas se constroem de maneira muito concreta diante de uma pauta específica e da organização do próprio movimento negro, né? As coisas não são dadas de bandeja para os trabalhadores e trabalhadoras, elas são conquistas, né? Fruto, inclusive, de muitas mobilizações, de resistência, inclusive muitos companheiros e companheiras nossos perdem a vida, inclusive, na luta por esses direitos básicos, né? Eu acho que esse elemento de compreender os direitos que a população preta tem assumido nesse último período, enquanto uma conquista e fruto da organização do povo preto, eu acho que é um instrumento muito fundamental. Eu acho que na perspectiva das cotas, é muito interessante a gente compreender essa política pública, e assim como outras, como um processo de reparação histórica. E essa reparação histórica é fruto exatamente desses 300 anos de escravidão, né? Então, a história brasileira ela é marcada por isso, né? Hoje nós temos mais de 500 anos, né, de história do nosso território nacional e mais da metade dele foi marcado por um período de escravização das vidas, né? Então, é muito importante a gente olhar para o acesso a esses direitos, olhar o acesso à educação, ao trabalho, e a outras dimensões que fazem parte, inclusive, da nossa construção social, numa perspectiva igualitária. E para a população preta, pensar o acesso à educação de maneira igualitária é garantir o acesso desses trabalhadores, desses sujeitos e dessa população também à universidade. Então, a cota, ela acaba sendo esse instrumento que repara historicamente, né? Um processo de negação de nossas vidas, de negação dos nossos direitos e, ao mesmo tempo, nos coloca, né, numa perspectiva ativa, né, no acesso a esses direitos que são básicos para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Com certeza. Wesley, existe uma demanda, eu falo como observadora, né? Porque eu sou uma pessoa, obviamente, como vocês estão vendo, não negra, mas é uma demanda de... O Novembro Negro é resistência, sim, tudo isso que a gente está falando aqui. Mas ele ser além disso, ou seja, as pautas afirmativas. Existe uma conversa muito forte sobre reforçar isso. Quer dizer, o negro não é só dor. A negritude não é só dor. A negritude produz conhecimento, produz outras coisas. A Angela Davis, inclusive, quando esteve a última vez no Brasil, chegou a dizer isso. Onde estão as pensadoras negras, né? A pessoa que é negra não tem que falar só de racismo. Eu queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva pra gente, da importância de também trazer esses elementos afirmativos
Tássia Reis e Djonga, inclusive, lançaram recentemente um trabalho sobre empreendedorismo negro. O que você acha disso, desse debate? Boa. Eu acho que é um tema bem importante, assim, né? A gente olhar para todas as dimensões que compõem a construção nossa enquanto sujeitos na sociedade, né? Então, nós somos seres complexos, né? Nós somos atravessados por diversas determinações históricas. O racismo, né? Ele é esse instrumento que nos atravessa, né? Tanto que o Silvio Almeida ele destaca, né, que o racismo é estrutural, é exatamente nessa perspectiva, né, de compreender que ele organiza as relações sociais hoje na atualidade, mas o preto ele não é só isso, né? O povo preto também é atravessado por diversas outras questões que nos compõem enquanto sujeitos autônomos, né, enquanto sujeitos completos. Então, nós temos uma dimensão artística e cultural, nós temos uma dimensão intelectual, né? A gente tem travado muitas trincheiras em diversos outros espaços de luta que também são importantes serem destacados, né? Seja dentro do próprio mercado de trabalho, seja acessando, inclusive, espaços aos quais a população negra tem sido negada, né? A participação concreta durante décadas, né? Mas também entendendo que essa complexidade é o que faz com que a nossa população brasileira seja tão bonita e rica, né, em sua totalidade. Então, eu acho que isso é um elemento bem importante, assim, a gente destacar. Somos atravessados, né, pelo racismo em todas as dimensões, mas nós somos muito mais que isso, né? A gente já mostrou que essa luta coletiva construída pelos movimentos e organizações tem sido fundamentais para a gente posicionar o povo preto em diversas outras frentes de trabalho, seja na academia, seja no mercado financeiro, seja no empreendedorismo individual, seja no campo artístico, né? Falando sobre nossas dores, mas também falando sobre os nossos amores, né? A perspectiva da afirmação ela é muito importante, assim, porque ela posiciona o povo preto na construção histórica da sociedade brasileira. Então, eu acho que essa dimensão que você aborda, ela é bem importante a gente destacar. E é um elemento que faz parte também, né, do Novembro Negro, como você mesmo sinalizou. Não estamos falando só de dores, né? Nós também estamos falando de alegria, de vivências e principalmente de amor, né? Não o amor romântico, né? Sim. Mas o amor construído na coletividade da resistência desse povo, né? Claro. Que canta, que luta e que também grita fora Bolsonaro, né? Aliás, bandeira dos atos do 20 de novembro em todo o Brasil, né, Wesley? Sim. Sem dúvida. E aí, aproveitando, né, a mobilização, as mobilizações do 20 de novembro, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: como nós, não negros, nós brancos, podemos ser aliados na luta antirracista? Muito bem, eu acho que é isso. A luta contra o racismo, ela em sua essência, ela é protagonizada pelas pessoas que são atravessadas concretamente por todas as violências e pelas opressões, né, do racismo na atualidade, né? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista que a luta contra o racismo no nosso Brasil, ela tem um protagonismo da população preta que é atravessada por esses processos, né? Porém, a gente acredita também concretamente, principalmente o MST, que é um movimento misto, né, em sua essência, a gente tem uma base, né, social preta, mas também a gente tem pessoas não negras, né, envolvidas no processo de luta e de construção, né? E a gente acredita muito que essa identidade, enquanto classe trabalhadora, ela é fundamental, né, para a gente seguir avançando nas lutas na atualidade, né? Então, não tem condições da gente construir uma revolução antirracista sem ter a participação concreta do conjunto da sociedade brasileira na luta contra o racismo, né? Então, eu acho que só destacar o protagonismo dos negros e negras, ela é fundamental para a gente conseguir construir um processo de luta concreta, né? Enfatizando a dimensão da luta contra o racismo na atualidade. Porém, ela não se fecha essa população preta, né? Nós só vamos conseguir literalmente construir mudanças significativas quando o conjunto da sociedade brasileira unida se posiciona contra o racismo e principalmente contra todas as dimensões, né, que se articulam dentro da nossa sociedade.
Então é isso. As pessoas não negras têm um papel fundamental também nessa luta, seja compreendendo como o racismo opera na atualidade hoje. Eu acho que isso é um exercício que o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras precisam inserir, inclusive. A gente precisa estudar, meu povo, né? Então, esse elemento do estudo, ele é muito importante, né? Estudar das diversas formas possíveis, seja ouvindo uma pessoa negra falar, seja compreendendo, né, ou minimamente tentando dialogar em torno dessas questões, mas principalmente se aliando à luta política, né? Eu acho que isso é fundamental. E, inclusive, defendendo, né, as conquistas históricas que a população preta tem tido nesse último período, como as cotas que a gente já sinalizou, né? É verdade. Com certeza. Wesley Lima, da Direção Nacional do MST, integrante também do Grupo de Estudos Terra, Raça e Classe do Movimento. Wesley, prazer imenso em conhecê-lo. Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado. Abraço.